Isso porque os geólogos estudam a Terra de um jeito diferente, do núcleo para a superfície, na ordem que essas camadas de sedimentos se formaram. Elas têm aproximadamente 130 milhões de anos, época em que o continente sul-americano teria se separado da África. As algas e os micro-organismos que ficaram no fundo do oceano formaram rochas que hoje guardam o petróleo no litoral brasileiro. Os nossos reservatórios se formaram antes da própria camada de sal, por isso que é pré-sal. A primeira coisa que se fez para descobrir o pré-sal foi mapear o fundo do mar com um navio como esse. Ele usa uma tecnologia parecida com a de um ultrassom. É um processo muito semelhante ao que se faz quando uma mulher está grávida e a gente quer enxergar o sexo da criança. Algo muito semelhante, né, a grosso modo, é feito no levantamento sísmico. São emitidos sinais, sinais que têm energia. Essa energia ela é propagada pelo subsolo. Ao encontrar as diferentes camadas de rocha, esse sinal tem um retorno típico para cada camada de rocha. O resultado desse levantamento permitiu ter uma ideia dos lugares onde o petróleo do pré-sal poderia estar. Esses dados foram analisados por geólogos. Assim foi identificada a camada pré-sal. Vai do litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo, uma faixa de mais de 800 quilômetros de extensão e 200 de largura. A área mais próxima da costa é de Jubarte, no Parque das Baleias, que fica a 100 quilômetros de Vitória. A área mais distante fica na Bacia de Santos, é o Campo de Guará, a 300 quilômetros do continente. Além da distância, o óleo está a profundidades inacreditáveis e antes de chegar ao petróleo, é preciso passar pela camada de sal. Só a lâmina de água tem 2.200 metros. A camada de sal tem mais outros 2.000. E esse é o maior problema. O sal se move. Imagine você descendo um cano de aço dentro de um pântano. Quando você desce esse cano de aço dentro do pântano e você tira esse cano de aço, aquele espaço ocupado pelo cano de aço, que seria equivalente ao nosso poço que a gente está perfurando, ele se fecha. Porque no pântano você tem uma substância que não se comporta como uma rocha, não segue a lei as leis da mecânica das rochas. O que está ali é um fluido, ele reage como um fluido. O sal, ele é exatamente assim. O sal, ele é plástico, ele se movimenta com o tempo e ele, ainda por cima, é solúvel, ele pode ser dissolvido nos fluidos que são usados durante a perfuração do poço. É como se a gente andasse até o final da Avenida Paulista, que tem quase 2,5 km de extensão, depois voltasse e descesse novamente. E essa distância é percorrida na vertical, passando pela água e atravessando as rochas. No Brasil, a produção de petróleo em águas ultraprofundas começou na Bacia de Santos. Essa extensão geográfica são 352 mil quilômetros quadrados, tá? E o pré-sal na Bacia de Santos representa 15 mil quilômetros quadrados. Se a gente passar uma elipse aqui, nós temos 15 mil quilômetros quadrados aqui, que dá 2 bacias de Campos. Nós vamos até o Campo de Tupi, a maior promessa do pré-sal até agora. Estamos em Jacarepaguá, no Rio, e a viagem até lá é de helicóptero e leva mais ou menos 1h20 minutos. A plataforma é o navio Cidade São Vicente, batizado em homenagem à primeira vila fundada no Brasil. Aqui a missão dessas pessoas, como Crispim, operador da plataforma desde o começo do ano, é conhecer bem o pré-sal. Tenho acompanhado aqui o desenvolvimento do processo e vejo que já estou bem familiarizado. O
óleo do pré-sal que é produzido aqui já é vendido pelas empresas exploradoras e consumido pelos brasileiros. Ainda que a quantidade seja pequena, é suficiente para ter uma ideia da complexa estrutura que será necessária para a produção em larga escala. Rivadavia é fiscal da plataforma. É ele quem nos mostra o caminho que o óleo percorre aqui dentro. Na parte de cima do navio ficam os equipamentos que separam o óleo do gás e da água, que sobem pelos tubos. O que os técnicos aprenderem aqui sobre o comportamento dos campos vai servir para explorar toda a área da descoberta. Então isso aqui é um teste de longa duração, né, onde a gente está produzindo o primeiro poço, né, aqui da área do pré-sal, na área da Bacia de Santos, né, aqui na área de Tupi. Então esses dados que a gente está coletando no momento, eles vão servir, são fundamentais para a gente definir que tipos de unidades, outras plataformas que estarão chegando dentro em breve. Os testes e estudos feitos até agora apontam que os poços do pré-sal têm alta pressão. Dispensam o uso de bombas para puxar o petróleo. Também indicam que esse óleo é leve, portanto, teria maior valor de mercado. Até agora, felizmente, as nossas indicações são de que a gente tem uma excelente oportunidade para colocar em produção todo esse petróleo. A despeito, sem dúvida, da gente estar num estágio que ainda vão ter muitas perfurações a serem feitas para se ter um menor grau de incerteza envolvido. As estimativas apontam que existem entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo em Tupi. Se confirmada a previsão, o campo será o maior do Brasil. Segundo os técnicos da plataforma, a produção hoje é de 20 mil barris por dia. O problema é que, assim como a cifra de barris é gigante, a do custo para tirar esse óleo do fundo do mar também é. De acordo com cálculos iniciais, seriam necessários 600 bilhões de dólares para explorar uma área equivalente a 8 campos de Tupi. Esse valor tão alto é responsável por uma das principais críticas contra a exploração exclusiva pela Petrobras. A gente não pode ser provinciano, nós não podemos nos recolher, achar que somente com o nosso capital a gente vai conseguir desenvolver isso aí de uma forma adequada, dentro de um prazo adequado, que a sociedade necessita. Ele é um recurso e ele precisa ser produzido para ser transformado em valor, transformado em dinheiro no final das contas. Especialistas como o professor Trevisan defendem que outras empresas explorem a riqueza. Vejo com preocupação essa questão, principalmente de colocar a Petrobras como a única operadora no pré-sal. A empresa operadora é a empresa que faz, ela que gere o contrato, ela que faz as contratações, ela que faz as operações, comanda as operações, determina as tecnologias que serão utilizadas, determina até com isso, ela sendo a única, determina também os custos, não é? Porque sendo monopolista você tem aí o mercado se posiciona frente à empresa como sendo um monopólio. Outro ponto polêmico é a mudança no atual modelo de exploração. Hoje, as áreas onde pode haver petróleo são leiloadas. Quem oferece o maior bônus fica com o campo. Se for encontrado óleo, a empresa paga royalties e impostos sobre o volume vendido. Com a nova regra, os blocos vão ser de quem oferecer à União a maior parcela do petróleo retirado. Estados Unidos e Canadá usam a concessão. Angola, Indonésia, China e Egito implementaram o sistema de partilha. Então, a rigor, não há nenhuma razão importante do ponto de vista da parte que vai ficar com o governo para fazer alteração no modelo. Por outro lado, ao fazer alteração, a gente cria tanto problema que é o caso de perguntar, e vale a pena fazer alteração? Porque, nota bem, as companhias de petróleo tanto trabalham, e a própria Petrobras trabalha com um modelo como com outro. Então, a rigor, não há muita diferença.